Vamos a uma breve palavra. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 16. Lucas, capítulo 12, versículo 16, aonde lemos assim, sobre uma história que o Senhor Jesus contou de um rico que era um rico louco. Ele era um homem rico materialmente, mas era pobre para com Deus. E Jesus nos ensina aqui nessa parábola que temos que ser rico para com Deus. Então no versículo 16 lemos: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aquele homem colheu, e foi uma colheita extraordinária. Ele semeou, e a terra deu fruto, e foi uma colheita tão boa, e ele ficou ainda mais rico. O problema aqui não é o fato de ele ser rico. A Bíblia fala que Deus ele fez o rico. Lá em Provérbios 22, versículo 2, fala isso. Provérbios 22, versículo 2 diz: o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro fez o Senhor. Então Deus não fez o rico, sendo ele, só por ser rico, alguém mau. O problema não é a riqueza, o problema é o egoísmo. O problema é o apego exagerado às coisas materiais. E nós vemos esse princípio de generosidade que Deus quer para os seus filhos no Antigo Testamento. Quando o povo entrou na terra prometida, e Deus, ele vai dar uma ordem para que, quando eles colherem o fruto da terra, o que caísse no chão era para deixar lá, porque aquilo era para o estrangeiro. E se porventura eles colhessem alguma coisa e saíssem do campo e esquecessem alguma coisa lá atrás no campo, era para deixar lá. Não era para voltar para ir buscar, porque aquilo era para alguém que precisasse. Então, se alguém recebe uma bênção muito grande, como é o caso desse homem, essa bênção não era só para ele. Essa bênção era para alguém. Mas ele era tão apegado que ele pensa: eu vou ficar com tudo. Eu quero construir um celeiro maior, é tudo meu. Ainda que seja tanta abundância que para mim sozinho não dá para eu consumir tudo, mas é tudo meu. Eu vou ficar com tudo para mim. Então a gente vê tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento que Deus é um Deus de generosidade para com aquele que precisa. O próprio Jesus, quando ele vai multiplicar os pães, ele vai mandar recolher o que sobra
para que não haja desperdício, ou seja, depois alguém pode comer e tem ali sobrando para dar para alguém. Aqui em Levítico, vamos ver aqui, a lei de Deus, Levítico 23. A partir do versículo de número 22, nós temos a seguinte palavra. É um princípio de generosidade e é a forma que temos de ser rico com Deus. A gente tem que guardar isso em nosso coração. Precisamos ser ricos com Deus. Ser pobre ou ser rico não vai necessariamente condenar uma pessoa. Mas se a pessoa for rica com Deus, então ela vai ser bem-aventurada e feliz. Então temos esse princípio. Versículo 22, Levítico 23, 22. Quando cegardes, quando chegar o tempo de colher da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre, para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então caiu alguma coisa no chão? Deixa lá que o pobre depois ele vinha e colhia. Deuteronômio de número 24. Deuteronômio 24. A partir do versículo 14, temos o mesmo princípio de misericórdia. Eu vou ler aqui a partir do versículo 19. Deuteronômio 24, 19. Aonde Deus ele vai falar esse princípio de misericórdia. Aonde lemos: quando no teu campo colheres na terra, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Eles saíam do campo apressado, deixou alguma coisa lá? Não é para voltar. Foi o Senhor que preparou para aquele que precisa. É um princípio maravilhoso. Então, no versículo de número 20, quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Porque o estrangeiro vinha de fora, vinha escravizado, sem nada, peregrinando. O órfão, que não tinha nem pai nem mãe. A viúva, que não tinha marido nem filhos mais velhos, por isso não tinha direito a nada, a uma propriedade. Então tinha essa reserva para essas pessoas que precisavam. Não era para ninguém ficar morrendo de fome na miséria, é para todo mundo ter dignidade. E aí o Senhor vai dizer: lembra-te de que fostes escravo no Egito, pelo que te ordeno que faça isso. E isso é muito interessante. Deus está dizendo: vocês lembram que vocês passaram, vocês foram escravos e passaram grandes dificuldades. Deus permite que a gente passe por uma situação de escravos no Egito, para lá na frente a gente ter o coração e se compadecer das pessoas que precisam. Então Deus permite que a gente seja escravo no Egito. Às vezes a pessoa passou uma dificuldade tão grande, para quando chegar hoje a pessoa dizer: não, eu vou ajudar quem precisa, porque eu também passei por isso. É isso que Deus está dizendo. Lembra que vocês também foram estrangeiros, vocês também foram escravos, vocês também passaram grande aperto. E agora é a hora de vocês abençoarem as pessoas que estão passando por essa situação. É um princípio maravilhoso. E dessa maneira a pessoa é rica com Deus.
Temos lá na França, no país francês, existe uma lei, olha que interessante, que nenhum mercado ou restaurante pode desperdiçar comida. De todo o alimento que a pessoa compra, cerca de 30% vai para o lixo. 30%. E de tudo que é produzido, na cadeia de produção, quando sai do campo ao mercado, cerca de 20% é perdido. Então, do que a pessoa consome dentro de casa, 30% que estraga, a pessoa joga fora. Então tem uma lei lá na França que quando um alimento não está ainda dá para consumir, mas tem uma lei, restaurante faz muita comida, joga muita comida fora. Então tem uma lei que aquela comida não pode ser jogada fora de jeito nenhum. Tem que ir para alguém que precisa. No Japão, eles têm um site aonde a pessoa que não tem dinheiro pode se inscrever no site. E ela declara que não tem como comprar alimentos, então ela se inscreve. O que é que acontece? Os alimentos, eles chegam para aquelas pessoas que se inscreveram naquele site. Então as pessoas podem comer com dignidade. Porém, no Brasil, não existe lei para isso. No Brasil, há uma grande dificuldade para um supermercado ou restaurante doar alimentos para quem precisa. Porque no Brasil funciona assim. Olha que coisa estranha. Se uma pessoa comer alguma coisa e alegar que passou mal, uma comida de doação, aí diz, eu estou passando mal. Aí o que acontece? O mercado ou o restaurante que doou aquela comida é responsável pelo mal-estar daquela pessoa. Então o restaurante, o supermercado, com medo de alguém processar, de alguém fazer uma denúncia, eles simplesmente preferem pegar toda a comida e jogar tudo na lata do lixo, ao invés de doar para alguém. É algo que precisa mudar na nossa lei. Tem que facilitar para poder chegar alimento para quem precisa. Porque um país como o nosso, que é um grande produtor de todo tipo de alimento, não é possível que um país como o nosso tenha pessoas ainda passando fome. Isso é muito triste. Então, a Bíblia fala do verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum, aquele que quer ser rico com Deus e fazer a vontade de Deus e ter a bênção do Senhor em sua vida, deve ser rico com o seu próximo, em relação à necessidade do seu próximo. Lá no livro de Isaías, capítulo 58, fala sobre esse verdadeiro jejum. Isaías, capítulo de número 58, a partir do versículo de número 5. É interessante a palavra de Deus, porque esse princípio permanece vivo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus, ele quer que todos se alimentem com dignidade. Porque a coisa mais triste nessa vida é a pessoa passar fome. É muito triste a pessoa querer se alimentar e não conseguir se alimentar. Isso mostra a dureza do coração do homem. E é isso que Deus não se agrada. Por isso aquele homem lá de Lucas 12, ele é louco. Por quê? Porque ele tem tanto. Por isso que a Bíblia diz que ele é louco. Porque ele poderia, naquela geração, naquela época, eu tenho tanto aqui comigo, e ele sabia de pessoas que estavam precisando, eu vou repartir com aqueles que estão precisando. Mas ele disse, não, eu vou derrubar esse celeiro, vou fazer um celeiro maior. E por isso morreu. E ele não era rico para com Deus. É nesse sentido. A colheita dele foi grande. Ele foi muito abençoado. Então, se ele foi muito abençoado, aquela bênção não é só para ele. Aquela bênção é para outras pessoas também. Isaías 58, versículo 5 diz, seria este o jejum que escolhi? É uma palavra muito importante essa. Que o homem um dia aflige a sua alma
e incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Clamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi. Qual é o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura, não é que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados. Se vires o nu, o cubras, não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado a reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Esse é o jejum que Deus quer. Quantas bênçãos maravilhosas! Luz de Deus e resposta de Deus na vida daquele que exerce misericórdia. É como diz lá em Provérbios: a alma generosa ao Senhor, Ele acrescenta ainda mais. O Senhor Jesus falou sobre isso e disse que quando fizestes a um desses pequenininhos, a mim mesmo o fizestes. Que venhamos viver essa palavra em nossas vidas no nome de Jesus, em um mundo tão injusto, que venhamos ser luz, e esse sim é o jejum que agrada a Deus, não há aparência. A Bíblia fala como aquele que diz que ama a Deus que não vê, não ama seu irmão que vê. É uma contradição isso. Se a gente ama a Deus, devemos amar o nosso irmão. Por isso a gente vai fazer uma campanha de hoje até domingo. Eu vou colocar nos grupos da igreja, para a gente separar alimentos, porque teve uma pessoa que foi diagnosticada com câncer e chegou ao meu conhecimento que essa pessoa não tem nem a passagem para ir para o hospital do câncer, e está faltando alimento na casa dessa pessoa, e aquela dificuldade toda. Então a gente vai separar um pouco que a gente tem para fazer uma doação para essa pessoa até o domingo. A gente vai estar lá entregando para a gente socorrer essa vida que precisa nesse momento de dificuldade. Tá bom? É uma idosa, você sabe da história, né? Você viu já, aqui da cidade. Fique de pé, por favor. É isso que a Bíblia fala, minha gente. Tem uma pessoa aqui na cidade, um empresário, que quando ele faz as suas festas, a empregada, a faxineira, a pessoa que vai lá fazer a limpeza, vê lá um monte de garrafa de bebida cara, um monte de coisas assim imorais, um gasto de dinheiro tão grande. E aí, quando é para pagar a pessoa que faz a faxina dele, ele fica humilhando e quer pagar sempre bem pouquinho. Mas o que ele gasta com coisas ímpias, com coisas caras, com coisas supérfluas, é de um valor muito alto. E quando ele quer pagar uma pessoa simples, ele quer pagar sempre puxando para a parte da miséria, puxando assim para pagar. Deus não se agrada disso. Você assina aqui um recibo de um salário, recebe meu salário. Isso é ser pobre para com Deus. Isso é ser iníquo. E isso Deus vai cobrar naquele dia.
Porque Deus se agrada da justiça. Deus não se agrada da pessoa. Por exemplo, eu trabalhei já em comércio e eu sei como é que é. Você diz assim, o produto é tanto. Aí a pessoa diz, não, mas eu só pago isso, eu só pago aquilo, eu só pago se puder levar 3 ou 4 e pagar esse valor aqui. A pessoa que tem esse hábito de ficar fazendo esse tipo de coisa com o comerciante, Deus não se agrada disso. Aí a pessoa pensa assim, estou levando uma grande vantagem. Não está não, porque está tirando daquele que precisa. Se a pessoa está trabalhando, vai para a rua vender alguma coisa, ou trabalha no comércio, é porque precisa. Deus se agrada do salário justo, da balança justa. Deus se agrada da coisa certa. O valor é tanto, é tanto. Porque atrás daquele profissional tem uma família. As coisas que eu sempre faço, o valor do profissional é X. Muito bem, vamos pagar o valor que ele está pedindo. Não dá para pagar, procura outro profissional. Ou então não faz naquele momento. Mas se o valor é aquele, acabou. Se é um valor justo, se não tem exploração, é o valor certo. Mas tem gente que tem sempre aquele hábito. Ah, é quanto? Ah, é X. Ah, mas eu só pago tanto. Mas a pessoa fala isso não é porque ela não tenha dinheiro, é porque ela é injusta. Quer sempre levar vantagem em cima dos outros. E Deus não se agrada disso. Isso aí mesmo uma pessoa diz assim, não, mas eu sou uma pessoa de religião, uma pessoa evangélica, religião, mas ela está sendo uma pessoa de grande iniquidade diante de Deus. A pior coisa que tem é a pessoa ter a posição e a capacidade de ajudar e endurecer o coração. Essa é uma grande iniquidade. E mesmo a pessoa religiosa não será salva, porque ela tem condição de socorrer e não tem misericórdia. Prefere, é como o rico louco. Tenho esse celeiro, eu vou derrubar, vou fazer um maior. E depois eu faço um maior ainda. E depois eu faço ainda. E nunca pensou no seu próximo. E Deus não se agrada disso. A gente tem que querer crescer. Ser rico não há defeito nenhum de ser rico. Ter uma posição, buscar algo melhor na vida, muito bem. Deus fez o rico também. Deus não só fez gente pobre. Porque se não fosse o rico, como é que o pobre ia ter sua carteira assinada e ia ganhar o seu salário? Tem que ser bem, não é verdade? O rico não é o mal da história. O problema é a pessoa não ser rica com Deus. A gente tem que ser rico com Deus. Eu já trabalhei para muitas pessoas antes de ser pastor. Já tive patrão, já fui patrão, já fui empregado. Já tive patrão miserável e patrão generoso. Eu trabalhei num lugar que, quando era hora de almoçar, a própria empresa fornecia a melhor comida. O que o patrão comia, a gente comia junto. E esse está abençoado. Está abençoado. Deus abençoou. E já tive lugar que eu trabalhei, restaurante grande, comida abundante, e o funcionário, o cara querer colocar a pior comida. É uma coisa muito triste isso, a pessoa ser avarenta. E o que é que aconteceu com esse aí? Os funcionários, não estou dizendo que é certo isso, mas só fazia roubar. E ele foi e quebrou. Porque ele fez o mal e o mal retornou para ele. Eu ouvi falar na história, Júnior, de um gerente de uma grande indústria que humilhava os seus funcionários. Isso aconteceu lá na China, alguns anos atrás. Ele humilhava todo mundo, ele pisava todo mundo. Um dia, todos os funcionários se revoltaram, fecharam a fábrica e mataram o gerente. A polícia veio e eles fecharam a fábrica e eles disseram, não entrem aqui, porque nós odiamos esse homem e ele fez muita maldade conosco e vocês só vão entrar depois que a gente fizer o que a gente quer fazer com ele. E mataram o gerente daquela empresa, daquela fábrica, e não deu em nada. Ia prender todo mundo? Não deu em nada. O líder que era injusto foi que colheu aí o mal que ele semeou. Então, nessa vida é assim, mesmo que a pessoa não colha aqui, na eternidade vai colher.
a maldade nunca fica impune aos olhos de Deus. Vamos fazer uma oração? Temos que ser rico para com Deus. E às vezes Deus permite a gente ser escravo no Egito, para nunca esquecer quando Deus nos der a vitória e alguém precisar, a gente dizer, não, eu passei por isso, eu sei o que essa pessoa está sentindo e eu posso ajudar, porque Deus está no meu coração e eu posso. Vamos orar, curvamos a nossa cabeça e vamos orar agradecendo a Deus. Pai maravilhoso, Senhor dos céus e da terra, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui em nosso meio, pela tua palavra, Senhor, que nós temos acabado de ouvir neste momento, temos alimentado a nossa alma e fortalecido o nosso espírito, Pai. E nós te pedimos que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre nossas vidas, nos ajudando a sermos a cada dia ricos para com o Senhor, meu Pai, porque isso é que é importante, ó Pai. Tudo desta vida é transitório, é passageiro, mas o homem que está firmado na rocha, com certeza, Pai, ele tem um banquete contínuo, Senhor, porque assim nos diz a tua palavra. Portanto, nós te agradecemos nesta noite, por este dia que o Senhor nos concedeu a graça de podermos desfrutar, por estarmos aqui nesta noite, Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. E já te pedimos, ó Pai, nos leva para os nossos lares em paz e segurança, debaixo da tua potente mão, nos livra de todos os males, de todos os perigos, e nos concede, Senhor, uma noite de vitória. Isso nós te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém e pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso, minha gente. O nosso celeiro não pode ser um celeiro de loucura. Tem que ser um celeiro de misericórdia e abundância. Cada um tem um seu celeiro com Deus. E nós devemos ser ricos com Deus. E se alguém precisar, não se esconder, mas estar sempre pronto a ajudar. E dessa maneira, a justiça de Deus, quando a gente precisar, ela vai trabalhar em nosso favor. No nome de Jesus.